Fala, fi, como que vocês estão? Bom, esse é o quadro que você me pede para eu gravar sobre um fundo imobiliário e eu mostro aqui na tela como que eu faço um estudo sobre ele. Então no vídeo de hoje você me pediu lá nos meus stories, né, lá no meu Instagram, para eu falar mais sobre o IRDM11, um fundo de papel que eu vou fazer o estudo aqui usando a plataforma do Funds Explorer. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, meu nome é Rafael e o objetivo desse canal é te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro. Seja você gastando bem ele, seja você investindo melhor ou então ganhando cada vez mais. Aqui no canal eu faço vídeos como esse, né, sobre fundos imobiliários, te mostro como você pode estudar aí da sua casa também, né? Não só fundos imobiliários, mas como ações, renda fixa, em geral. Também te dou dicas de livros, cara, te dou dicas de como você pode ganhar mais dinheiro ainda hoje. Então não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Então bora pro conteúdo, bora pra tela aqui do computador, que eu vou gravar aqui tudo que eu fizer, todos os estudos, todos os passos que eu dou na hora de estudar sobre um fundo imobiliário, beleza? Então bora pro vídeo aí. Pessoal, logo de cara aqui eu já vou entrar no Google, deixa eu arrumar aqui o microfone, e digitar Funds Explorer. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Eu sempre tô usando o Funds Explorer. Tem outras plataformas, o Funds Explorer não tá me pagando nada para fazer aqui, a gente não tem uma parceria nem nada. Eu uso porque eu realmente gosto da plataforma, beleza? Então clica aqui e você vai chegar na página inicial da plataforma. Beleza, aqui em cima você vai na aba de pesquisa e vai colocar o fundo que você quer, né? Eu vou colocar o IRDM11, que foi o fundo que você pediu para eu gravar lá nos meus stories, né? Lá no meu Instagram. Então, tá aqui em cima ou tá aqui, eu não sei que lado que tá aparecendo, mas é pra você, tá aqui o meu Instagram, né? @RafaMantini, mas tá aí também na tela pra você ver. Então vamos lá, IRDM, deixa eu carregar a página inteira aqui, deixa eu passar até o final pra carregar tudo. Depois a gente vai voltando. Mas então, aí pra não perder, pra não desfocar nada aqui, eu tenho um checklist aqui que não tá aparecendo pra vocês. Então primeiro eu vou comentar sobre o fundo, né? Vamos lá. O IRDM é o fundo de investimento imobiliário que é do segmento de recebíveis, ou seja, ele investe em títulos de dívida, títulos de renda fixa imobiliária, né? E ficou mais conhecido no mercado como fundos de papel. Por quê? Porque não investem em imóveis físicos mesmo, eles investem em títulos de renda fixa, que nem eu falei para vocês, né? Então, beleza, é um fundo de papel. Fundos de papel eles se comportam de uma maneira diferente dos fundos de tijolos, né, que são os fundos de renda. Mas eu vou chegar lá, vamos continuar aqui, ó. Então, que nem eu falei para vocês, o RDM investe aqui, ó, em títulos de dívida imobiliária, ou seja, títulos de renda fixa imobiliária. Dentre esses títulos, eles podem investir, eles investem principalmente em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários. O que vale falar aqui é o seguinte, eu já dei uma olhada no RDM11 e ele não investe apenas em papel, tá? Ele é um fundo mais ou menos híbrido, porque ele tem outros tipos de investimento sem ser só papel. Mas isso daí a gente vai chegar lá, então aguenta aí que mais pra frente eu falo. O que mais que dá pra falar? Vamos ver. O nome do fundo é Fundo Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários, né? E IR, né? Eu tentei puxar aqui, mas não deu. Achei que ia ser as iniciais, mas não é. O que mais? Cadê? Outros ativos imobiliários. O que eu falei para vocês, eles podem investir em crédito imobiliário, né, em letra de crédito imobiliário, LCIs. Eles investem também em fundos de investimento imobiliário, ou seja, eles compram cotas de outros fundos imobiliários. Então, eles seriam mais ou menos um FOF, né, também, um Funds of Funds. Letras imobiliárias de garantia, os LIGs. Enfim, ele pode investir em outras coisas sem ser só o LCI, né, o CRI, perdão. Mas o fundo investe basicamente em títulos de renda fixa e também cotas de outros fundos. Dando um resumo aqui em geral, tá? Aqui já está dando um spoiler aqui da taxa de administração, que é 0,17 ao ano, sobre o patrimônio líquido, e tem a taxa de gestão, né, 0,83. Então, você vai pagar de taxa aí 1% ao ano sobre o que você está colocando no fundo. E vale falar, esse 1% que você está pagando, você não tem que pagar a mais, ele já é descontado dos dividendos que você recebe, tá? Muita gente tem dúvida nisso, então aqui já está uma resposta aí da sua dúvida. Legal, ó. 95% do que o fundo recebe, dos resultados do fundo, ele é obrigado por lei a distribuir. Os outros 5% ele pode ficar juntando e aí formar um caixa para, sei lá, comprar fazer uma aquisição nova, ou ele pode emitir subscrição, que foi o caso do RTM aqui. Ele teve uma subscrição recente, vai fazer 1 mês, 2 meses no máximo,
ele teve uma subscrição, ele juntou uma grana e comprou mais ativos, ou seja, ele aumentou o patrimônio do fundo. Mas aqui o fundo distribui 95% do resultado que está tendo, é meio que obrigado por lei aqui, né? A política de distribuição deles, né? Eles que fizeram isso. E aqui é legal também, ó. O resultado vai ser distribuído, então você vai receber o seu dividendo, né, o seu rendimento, no 12º dia útil do mês seguinte, tá? Então você tem o dinheiro aplicado hoje é maio, estou gravando no final de maio, 30 de maio, você tem cotas do RDM, você vai receber esses dividendos no 12º dia útil do próximo mês, que seria junho, tá? Então é legal você saber, porque é bom você ter uma noção de quando que você vai receber, né? Você vai planejar ter um fluxo de caixa legal aí, de dividendos entrando para você. Que mais? Bom, esse é o panorama geral, tá? Normalmente agora eu vou para os ativos do fundo. Se fosse um fundo de galpão logístico, um fundo de shopping, eu iria mostrar para vocês agora quais são os ativos que esse fundo investe, né? Como é um fundo de papel, eu posso pegar e mostrar para vocês algumas características dos papéis, das dívidas que o fundo investe. Mas no Funds Explorer não tem isso. Normalmente fica aqui embaixo sobre os ativos. Então eu tenho que entrar aqui nos relatórios que o fundo vai divulgando, né? Teria aqui final de março, mas eu estou falando aqui o mais recente, né, o final de abril. Ainda não lançaram o final de maio, mas enfim, vamos aqui porque tem de mais recente, né, que é o final de abril. Enquanto vai abrindo aqui, eu vou tomando uma água que deu sede. Vou falar direto aqui da sede. Então vamos lá. Ó, aqui tem um resumo dos últimos 12 meses das cotas distribuídas, né? O fundo paga bastante dividendo, tá? Tá pagando muito dividendo mesmo, tá na casa de 1% ali mais ou menos. Aqui, ó. Maio pagou 0,8, 0,79, né? Junho do ano passado 0,995 e depois tudo acima de 1, né? Depois de julho aqui, tudo acima de 1% ao mês. Que é sensacional pro fundo, tá? O fundo pagando, você vai receber 1% por mês, só de dividendo, sem contar a valorização da cota. Puta, isso a gente não acha mais hoje no mercado. Mas não é isso que eu quero mostrar, pelo menos não agora. Aqui, ó, carteira do fundo. Tudo que o fundo investe vai estar aparecendo aqui, ó. Tem bastante coisa, mas também não vou entrar em tão detalhes assim sobre tudo isso. Mas é o seguinte, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Então vamos lá, fundo tipo, primeiro eu quero que vocês vejam o tipo. Esse aqui é um fundo de investimento de renda fixa. Então é um fundo que o RDM investe, provavelmente para o caixa um CDI, vai variar conforme o CDI, né? Provavelmente para o caixa da empresa, né? Enfim, e aí o resto tudo CRI. CRI. E aqui tem a nota do CRI, né? Saber se é um CRI arriscado, se não é. Tem a porcentagem do patrimônio também, o indexador, para saber como que vai variar isso, né? E, cara, só isso daqui dá um puta trabalho de ser analisado. Não é a intenção do vídeo, não é analisar tudo isso. A intenção é mostrar para vocês como que vocês fazem um estudo geral sobre o fundo, né? Um estudo inicial, introdutório sobre o fundo. E aí você vai descendo aqui, tem uma outra categoria que são fundos imobiliários, né? FIIs, que é o nome do quadro aqui, ó, fala FII, né? Então a gente consegue entender que o RDM investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, puta, tem vários fundos imobiliários aqui, não vou contar porque vou perder a conta aqui, contando aqui, vou perder a conta, enfim. E aí, o que dá pra saber, isso aqui também é legal, ó. Tem um geralzinho aqui do setor, né, dos tipos da carteira do fundo e também do indexador, né. Primeiro eu vou falar da parte da esquerda aqui, ó. 50% do fundo está alocado em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários. 25% está alocado em cotas de outros fundos imobiliários e os outros 25% no fundo de investimento de renda fixa, né. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse fundo aqui é pro caixa da empresa. Não tenho certeza, não vou bater o martelo aqui. Mas então, 50% em CRIs e 25% em cotas de outros fundos. Aqui está falando mais ou menos o setor, né, disso tudo, né? Real estate seria o setor imobiliário em geral, né? Eu não sei porque tá com esse nome aqui, mas enfim.
Aí governo federal, papel, varejo, energia, logística, agro, instituições financeiras, metalúrgica. Então tem uma diversificação bem legal dentro do fundo, tudo bem que, 90% está aqui, não, até mais, 90% tá nesses 4 primeiros aqui, então tem um paretinho aqui, né, 80-20 lá, mas em geral sim, tem uma diversificação legal, o fundo tem uma diversificação legal sim. Em relação ao indexador, o que seria? O nosso fundo rende 100% CDI. Não, o nosso fundo rende 100% do IPCA, ou IPCA mais alguma coisa, ou GPM mais alguma coisa. Então tem uma diversificação legal também dentro do fundo, tá? Só para falar aqui, né? Quase 30% está ligado ao IPCA, que é o índice mais usado da inflação, o índice mais comum da inflação no Brasil, né? Tem 25% que está em cotas de outros fundos, mas daí não tem indexador, né? Vai variando conforme a renda variável aqui, né? Tem CDI mais alguma coisa, ou seja, pré-fixado ali, CDI mais 2, CDI mais 3, CDI mais 4. Tem uma porcentagem ali, 13%. Tem uma boa parte também, 25%, em porcentagem do CDI, ou seja, vai render 100% CDI, ou vai render 99% CDI. E tem uma pequena parte aqui em IGPDI e IGPM, que são mais usados quando a gente fala de reajuste de aluguel. Então, o que é legal falar aqui? Tem uma diversificação legal de indexadores, então o fundo está bem protegido aí, conforme o que for acontecer no Brasil, né? O GPM está subindo muito. Você vê aqui, o IPCA está 8,53, a média, o GPM está 10,59, mas isso aqui, vai subir mais, tá? Não vou cravar isso, né, mas o GPM está subindo demais, hein? A gente consegue ver aí, puxar nos relatórios do Brasil inteiro, o GPM é um negócio que está subindo muito, e eu acho que ainda não refletiu aqui nessa taxa média. Mas então, tem uma porcentagem, tem um pezinho aqui no GPM e está exposto a essa variação. Então, o fundo tem uma diversificação legal sim, conforme os indexadores. Deixa eu diminuir um pouco aqui. E eu quero falar disso daqui também. Tem uma DRE aqui do fundo também, de quanto que entrou, quanto que está saindo, as despesas. Eu não vou entrar em detalhe nisso, não é a intenção do vídeo. E a partir daqui, a partir da página... Deixa eu ver qual página que é. Acho que é a página 8 ou 7 aqui do relatório. Tem o detalhamento de todos os ativos, tá? Eu não vou entrar em detalhe muito forte, mas eu quero pegar um aqui para explicar para vocês mais ou menos como funciona. Aqui, operação, BR Distribuidora. Daí tem um resumo aqui da operação, não vou ler isso. Eu quero ver isso daqui, Rating. Rating é a nota que aquele CRI, né, aquele papel tem. Se tem uma nota boa, no caso essa nota é uma nota AAA, ou seja, é uma nota 3 vezes A, que é uma nota super boa, eu acho que é a maior nota que tem. Acho não, é a maior nota que tem. Quer dizer que o CRI, esse papel aqui é um fundo bastante seguro. É um fundo que não corre tantos riscos. E por ter uma nota de rating boa, né, você vai ter menos risco de crédito, ou seja, você vai ter menos risco de tomar calote. A taxa comprada, né, que a taxa que foi combinada foi 5,49%, o indexador é o PCA e vai pagar mensalmente. Então, foi feito o acordo em 2012, tem até 2031 para cumprir esse acordo aí desse CRI. E tem aqui de todos os CRIs, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre todos. Depois talvez eu volte nesse relatório, eu acho que não. Acho que tudo que eu tinha para falar dele eu falei. Tem aqui os dividendos, né? Mas, bom, o que mais? Eu vou ver aqui o checklist, né? Falei do tipo, falei dos ativos. Vacância, não existe vacância, né? A vacância aqui que é o problema seria o crédito. Por quê? Porque a gente não vai ter um imóvel e não vai ter... não conseguimos alugar, ficou vago. Não é assim. Aqui o problema é do credor, né, do papel que a gente está comprando, não pagar a gente. Então, seria o calote, seria o risco de crédito. E eu introduzi isso aqui para vocês conforme rating, né? Aqui no resumo geral também aparece o rating, deixa eu mostrar. Aqui, o ativo e o rating. Quando tá NA é que não tem, né? Não tem nota. Mas, nesse caso aqui é BBB, nesse caso é A+, nesse caso é A-. Então, vai depender aí do tipo de papel. Cada papel desse tem um rating diferente. Vamos voltar aqui para o Iridium, aqui tem o Funds Explorer. Falei da vacância. Vamos falar do dividendo, então. Deixa eu deixar aqui nos dividendos. Mas eu quero usar o Funds Explorer aqui. Bom, vamos lá. O último dividendo pago foi de 0,89% no mês, que é
absurdo de bom. Isso daqui é um dividendo que a gente não encontra normalmente no mercado. Você não vai achar um imóvel por pagando isso aqui de aluguel. Isso representou bruto, né, por cota investida, 1,16, né, R$ 1,16 por cota que você tinha ali, né. 1,15,90, mas você entendeu. Nos últimos 3 meses está dando isso. Nos últimos 12, que é o principal, no último ano está dando 10,76 só de dividendo distribuído, sem contar a valorização ou desvalorização da cota, né? Só de dividendo, tá? Então, puta, pagou, deixa eu pensar se fazer a conta aqui, umas 3, 4 vezes a mais que a Selic hoje. Então, cara, ou a Selic no período, vamos falar assim, puta, pagou pra caramba dividendo. Tem aqui o histórico de dividendo, não é um histórico muito consistente, vocês estão vendo, parece uma montanha-russa, mas sobe e desce. Então, bom, não é um histórico perene, né? Vamos falar assim, que vai pagando certinho, desde muito tempo atrás. O fundo também começou a distribuir lá em março de 2018, então março 19, março 20, março 21, 3 anos de fundo. É um fundo novo, consideravelmente novo, está emitindo novas cotas, né, por meio de subscrições. Eu acho que agora não tem nenhuma subscrição, porque teve uma recente, mas o fundo tá fazendo várias subscrições. Para quê? Para crescer. O fundo quer crescer e isso é positivo, né? Positivo. Falando sobre o dividendo ainda, que tem o histórico. Cara, por que o fundo está pagando mais de 1% ao mês e um fundo de galpão logístico não paga isso? Isso é meio fácil, não fácil, mas é simples de entender quando a gente compara os dois, tá? Quando a gente tem um imóvel, a gente tem alguma coisa concreta ali mesmo. A gente tem, vamos falar assim, um apartamento. A gente consegue ter ele mesmo, comparado com um papel aqui, com uma dívida. Se você investir num imóvel, com o tempo, com o passar do tempo, ele vai sendo reajustado pela inflação, tá? Não só os aluguéis, você vai ter ele ali e você consegue ter uma segurança maior, porque se tudo der ruim, você tem um imóvel ainda. Aqui na dívida é um pouco mais complicado. A dívida que eu falo é o título de papel, né? O CRI, que a gente está investindo por meio do fundo imobiliário de papel. Cara, você não vai ter um imóvel caso alguma coisa dê problema lá, né? Então, por ter esse risco um pouquinho a mais, o fundo tem que pagar um pouquinho a mais também. É natural isso. É natural por causa da relação de risco e retorno. Beleza? Bem simples esse conceito. Não é um conceito muito profundo, essa interpretação minha, mas de boa para entender, facinho. Você está tomando mais riscos quando você investe em um fundo de papel em geral, tá? Não específico, né? Lógico, existe risco, existe fundo imobiliário também, existe imóvel ruim. Então, cara, olha bem o que você está estudando aí. Então, falado aqui o dividendo, mostrei aqui para vocês o histórico muito bom do fundo, pagando bastante dividendo. Não é um histórico perene, né? Vai variando bastante, você não consegue ter uma previsibilidade, essa palavra é difícil, merece o like já. Mas enfim, vamos então para as cotas do fundo, né? O que aconteceu com as cotas no último mês? Caraca, eu não tinha visto. A cota chegou a 140, hoje está 130. Estou gravando num domingo, né? Dia 30 de maio. E o fechamento foi na sexta, então R$ 130 mais ou menos a cota vale hoje, né? Nos últimos 6 meses, vamos ver, lá em final de fevereiro, 3 meses atrás, bateu o pico máximo de quase R$ 160 a cota. E vamos ver no máximo aqui. É isso mesmo, bateu lá em... Nossa, passou já o que era antes da pandemia, né? Passou antes do que era do corona. Não sei se eu podia estar falando essas palavras por causa do YouTube, o YouTube corta isso. Mas enfim, o fundo subiu pra caramba, tá dando uma recuada agora por causa da subscrição provavelmente. Mas enfim, cota R$ 130. E o que é importante falar sobre cotas, cara? O que é importante falar principalmente para fundo de papel e fundos de fundos, tá? Todo falafia que eu falo isso, mas é importante pra caramba, que é o seguinte: existe uma relação chamada PVP, que é o preço da cota, 130 aqui, dividido pelo valor patrimonial. O valor patrimonial é quanto que cada cota custa. Calma, falei errado. Quanto que cada cota teria de valor, né, se o fundo pegasse e vendesse todo o patrimônio que ele tem. Então, vamos supor, eu tenho um imóvel de R$ 100 e eu quero vender, são 10 cotas.
E se eu vender por 100, cada uma tem R$10 ali de valor patrimonial. Então, se o fundo vender tudo que ele tem e dividir pelo número de cotas, qual que é o valor patrimonial daquele fundo, né, por cota? Então, o PVP, se a gente pega esse preço e divide pelo valor patrimonial, é um indicador super importante para analisar, para estudar, quando a gente fala de fundo e fundo de papel, que é esse caso aqui, tá? Se você subir tudo aqui no Funds Explorer e pegar o mouse e arrastar, aqui já está dando calculado quanto que é o PVP. Então, o PVP, ó, é 130 dividido pelo valor patrimonial, que também já está dando aqui, que é divulgado pelo próprio fundo, né? Que está R$100 mais ou menos. Então, se pegar e fazer essa divisão, está dando 1,31, beleza? Por que é importante a gente analisar isso aqui? Porque se desse 1, quer dizer que o mercado tá negociando aquele fundo pelo valor que ele vale. Então, beleza. Se desse menor que 1, quer dizer que o quê? Que o preço do mercado está menor que o valor patrimonial. Então, tecnicamente, teria com um desconto. E nesse caso aqui, o mercado tá negociando a cota a um preço maior do que realmente vale. Então, tecnicamente, né, falando aqui matematicamente, o fundo está 31% mais caro que o que ele realmente vale, tá? Então aí você precisa estudar, ver se compensa ou não, você pagar 31% mais caro num fundo para ter esse resultado aqui, né? Esse resultado de quase 1% ao mês, né? Só de dividendo. E por que isso aqui é importante só para fundo e fundo de papel? Porque esse valor patrimonial aqui, qual que é o patrimônio desses fundos, né? Do fundo de papel e fundo de fundo. O fundo de papel seria os CRIs, né? Os CRIs são negociados todos os dias no mercado. Então, o próprio mercado já fala quanto que aquele CRI vale ou não. E o fundo de fundo investe em cotas de outros fundos imobiliários. E como eu mostrei para vocês, as cotas vão variando todos os dias na bolsa e o próprio mercado dita também quanto que é o valor patrimonial. Agora, um fundo de imóvel, né, um fundo galpão logístico ali, um fundo de shopping, não é o próprio mercado que fala quanto que aquele imóvel vale. É uma empresa contratada pelo fundo que vai lá e vai avaliar quanto que aquele imóvel vale. Então, cara, é meio subjetivo, aqui é mais real, vamos falar assim. Então, olha bastante pro PVP, que é super importante você saber qual que é o PVP, quanto você está pagando mais caro ou mais barato, se vale a pena você pagar mais caro mesmo assim. Então, isso é uma interpretação sua, eu não estou aqui, depende do seu perfil, depende da sua carteira como um todo, enfim. Dito sobre as cotas, vamos para uma informação geral aqui, né? Fazer um resumo final do fundo. A liquidez diária, quase 70 mil cotas por dia, então tem uma liquidez muito alta. O último rendimento foi de R$ 1,16, né? Isso representa 0,82%, e o patrimônio líquido do fundo é de 2,2 bilhões de reais. E aí o valor patrimonial da cota é R$100 mais ou menos, 99 e pouquinho, e no último mês rendeu ali 2,5% de valorização da cota, né? E o PVP 1,30. Vamos aqui para... Aqui, ó. Razão social. Iridium recebíveis imobiliários, o CNPJ esse aqui. Se você quer saber mais detalhes, quer ler a lâmina, quer saber o regulamento do fundo, pega esse CNPJ, taca no site da CVM, taca no Google aí que você vai achar mais detalhes sobre esse fundo, tá? Fundo de renda, né? Ou seja, de papel. Que mais que é importante? Aqui, ó. Taxa de administração 0,17 e taxa de gestão 0,83. Aqui embaixo ainda tem um resumo, 5 fatos sobre o RDM do Jacinto, tá aqui também, de boa de entender, tudo tranquilo. E tem uma simulação aqui também de quanto você teria aplicado, quanto você teria recebido, teria de resultado, aplicando 50 mil reais em 12 meses, né? Tanto na poupança quanto no IRDM em geral, né? Tanto em valorização quanto em distribuição de dividendo. Esse aqui é o valor patrimonial do fundo com o tempo, né? Sempre constante, legal isso aqui. E pessoal, o RDM é isso, né? Agora eu vou falar a minha opinião, se vale ou não a pena você aplicar nesse fundo, tá? Seguinte, eu acho que é interessante você ter uma porcentagem da sua carteira, principalmente... Seguinte, eu acho interessante você ter uma porcentagem da sua carteira reservada para fundos de papel. Lógico, eu não vou falar para você aplicar 100% da sua carteira em fundo de papel, porque, cara, é um risco que você está correndo aí, né? Beleza, você vai ter retornos maiores, mas mesmo assim você corre um risco de longo prazo. É importante você ter um percentual da sua carteira em fundo de papel para
para a média ali dos dividendos ficar legal, né? Para você aumentar a média de dividendos e também você ter exposição a esse setor, né? Fundo de papel. Mais importante do que saber se o RDM vale ou não a pena é você entender por que você está aplicando o seu dinheiro naquele fundo ou não. E também entender um pouco da gestão, né? O vídeo de hoje não foi sobre a gestão, eu recomendo você dar uma pesquisada sobre a gestão da Iridium, ver se você gosta, se não gosta, a estratégia por trás do fundo, né? A estratégia meio que eu pincelei, né? Eu mostrei para vocês os indexadores e tal. Então, cara, dentro do fundo da RDM tem uma diversificação legal ali, tá bem construído, é um fundo de papel bem interessante. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando do MXRF11, né, que é outro fundo de papel. E eu tava dando uma olhada aqui antes de gravar esse vídeo. O MXRF11 tem um histórico um pouco mais perene, né? Eu achei isso interessante trazer aqui, porque eu achei bastante desregular o fluxo de dividendos do IRDM11. Outro ponto interessante não, importante, é o PVP, cara. PVP, a minha opinião, é que é um PVP bastante alto, tá? Tá 30% mais caro do que você pagaria hoje em dia. Mas essa é a minha interpretação aqui do fundo. Às vezes, pagar 30% mais caro para você ter uma renda de 1% aí por mês, cara, às vezes compensa para você. Então, cara, eu deixo isso em aberto aí para você fazer a sua interpretação e entender se entra ou não entra na sua carteira conforme o seu perfil. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre fundos imobiliários, eu tenho essa playlist aqui no canal, esse quadro aqui que eu estou fazendo para vocês é o Fala FI, e eu tenho uma playlist onde eu já gravei diversos outros fundos imobiliários. Então clica aqui para você assistir outros vídeos, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, tamo junto, é só o começo e valeu!